Estamos analisando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, agora no artigo 11. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1º. Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Parágrafo 2º. Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Parágrafo 3º. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Então, aqui o artigo 11 trata sobre a questão das pessoas jurídicas, como é que se dá essa relação no âmbito internacional de aplicação das leis em se tratando dessas organizações, né? Então, as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como sociedades ou fundações, elas vão obedecer à lei do Estado em que se constituírem. Então, onde se constituiu determinada pessoa jurídica, ela é regida pela lei daquele Estado em que ela se constituiu. Da mesma forma, como nas obrigações, as obrigações elas são regidas pela lei onde elas se constituíram, né? Os bens são regidos pela lei onde aqueles bens se encontram. Então, também aqui as pessoas jurídicas se regem pela lei do Estado em que se constituírem. O parágrafo 1º diz o seguinte: não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro. Então, organizações com fins de interesse coletivo, ou seja, organizações estrangeiras, elas passam a vir ao Brasil para ter filiais ou agências, deve se submeter aqui à aprovação pelo governo brasileiro, ficando sujeitos, então, à lei brasileira, né, a partir daquele momento em que forem aprovados pelo governo brasileiro, para funcionarem em nosso país. Parágrafo 2º diz o seguinte: os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, ou seja, governos estrangeiros, outros estados, outros países, né, Estados Unidos, China, Itália, Alemanha, Japão, e dirijam ou hajam investido em funções públicas, ou seja, se aqueles estados estrangeiros, né, venham a constituir organizações que tenham finalidade pública de interesse para aquela nação, para aquele país, elas não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Ou seja, Estado estrangeiro não pode adquirir bem imóvel no Brasil, né? Porque ele estaria adquirindo ali um território brasileiro, porque se trata de um governo estrangeiro, né? Então, eles não podem adquirir bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação aqui no Brasil. Parágrafo 3º, aqui já é uma regra de exceção, né, a essa primeira regra do parágrafo 2º que dizemos, né, que o governo estrangeiro não pode adquirir no Brasil bens imóveis, mas os governos estrangeiros podem adquirir pelo menos a propriedade dos prédios necessários para que ocorra a sede, né, dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Então, aqui o próprio artigo diz, né, que, embora não possam comprar e adquirir bens imóveis, eles podem pelo menos adquirir a propriedade dos prédios para os representantes diplomáticos ou agentes consulares, né, tendo aí essa exceção. Então, esse é o artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dizendo que aplica-se a lei do Estado para aquelas pessoas jurídicas que são constituídas, né, onde elas foram constituídas. No Brasil, deve-se se submeter ao crivo, né, do governo brasileiro para que existam filiais de pessoas jurídicas estrangeiras, né, os governos estrangeiros não podem adquirir bens imóveis, com exceção aí de sedes para representação diplomática ou agência consular. Então, esse é o artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.